Bom dia, notícias às 7 na Rádio Observador com Carla Jorge de Carvalho. Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0, mas continua no segundo lugar do Grupo K do Mundial. Isto porque esta madrugada a Colômbia venceu o Congo por 1-0 na segunda jornada da fase de grupos. A Colômbia soma agora 6 pontos. Com esta vitória garantiu o apuramento para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Com este resultado, Portugal tem de ganhar à Colômbia no próximo jogo para terminar a fase de grupos em primeiro lugar. Depois da vitória frente ao Uzbequistão, Cristiano Ronaldo admite que a semana foi difícil, mas diz também que sempre acreditou nele e na equipa. Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda, sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura, parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta. Cristiano Ronaldo tornou-se no melhor marcador de Portugal em fases finais do Mundial, soma 10 golos, ultrapassou Eusébio. CR7 passa também a ser o único jogador da história do futebol a marcar em 6 campeonatos do mundo de seleções. Já o treinador nacional, Roberto Martínez, afirma que a equipa reagiu bem e jogou com responsabilidade numa semana marcada por críticas. Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez que o balneário tornou-se mais forte, mais unido para poder controlar as emoções. Porque o aspecto tático, esta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo golo ajuda. A reação de Roberto Martínez depois da goleada frente ao Uzbequistão, 5-0. O primeiro-ministro assistiu ao jogo em Houston, diz estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipa. Também o Presidente da República saudou a seleção portuguesa por esta vitória. Daqui a pouco temos Diário do Mundial com enviado especial aos Estados Unidos, Miguel Cordeiro, e ainda nesta hora uma edição do especial do E o Campeão é. As câmaras municipais pedem ajuda urgente ao Governo para as obras do PRR que estão atrasadas. Todo o dinheiro dos projetos que não ficarem concluídos até ao final de agosto vai ter de ser devolvido. A Associação Nacional de Municípios enviou uma carta a Luís Montenegro a pedir soluções. Está a esgotar-se o prazo do Plano de Recuperação e Resiliência e os autarcas dizem-se muito preocupados. O Jornal Público cita uma carta da associação que representa os municípios, dirigida ao Primeiro-Ministro. Os autarcas avisam que há câmaras que já estão a ser pressionadas para devolverem verbas do PRR relativas a obras que não vão estar concluídas até ao final de agosto. É o caso de escolas, centros de saúde, habitação pública ou lojas de cidadão. Sem clarificar a forma, a Associação Nacional de Municípios pede ao Governo um financiamento alternativo para terminar estes projetos. O gabinete do Primeiro-Ministro não confirma ao público a recepção da carta e remete o assunto para o Ministro da Economia e Coesão Territorial. Questionado pelo jornal, o gabinete de Castro Almeida limita-se a apelar aos autarcas para que executem o máximo possível dos projetos do PRR até ao dia 31 de agosto. França teve ontem o dia mais quente de sempre desde que há registro. Foram batidos vários recordes absolutos de temperatura. Os termómetros ultrapassaram os 40 graus, sobretudo na região ocidental de França. É o que indica o Serviço Meteorológico francês. Quase todas as regiões do país estiveram sob aviso vermelho. Pelo menos 40 pessoas morreram afogadas em zonas não vigiadas. O número foi avançado ontem pelo Primeiro-Ministro, que fala num triste flagelo. Está connosco em direto neste jornal Carlos Pereira, é o diretor do Luz ao Jornal em França. Carlos, bom dia, obrigada por estares aqui connosco. Antes de tudo, como é que foi a noite? As temperaturas também estão muito altas durante a noite, foi assim também agora? Sim, ainda continua a ser. Muito bom dia. E esse é também o problema, é que aquece muito durante o dia. As temperaturas chegam a 40, 45 graus até, portanto, em certas cidades, mas não descem à noite. Não descem abaixo dos 25. E isto não ajuda a refrescar as casas de noite. E, portanto, as pessoas não conseguem ficar em casa. Esse é também um problema. Ou fecham-se, é preciso fechar completamente. E vão recorrer durante o dia às vezes em bibliotecas,
zonas com ar-condicionado. Portanto, alargaram os espaços onde é possível ficar durante o dia, ou vão para o cinema, de forma a ter algum espaço mais fresco. E ontem houve este número assustador, 40 mortes associadas indiretamente ao calor por afogamento. Que explicação é que as autoridades dão para um número tão elevado de vítimas? As pessoas vão se refrescar em rios, muitas vezes, em barragens, e são zonas que não são vigiadas, e depois acontece isso. Portanto, esta é muitas vezes, portanto, a solução a ter se vive, portanto, em zonas onde o calor é muito grande. Já não é a primeira vez que a França aquece assim. Houve já outros anos onde houve mortes, e nomeadamente de pessoas idosas, ainda vão ter de ser contabilizadas aqui este ano, mas acontece que já aconteceu pelo passado, que períodos como este mataram pessoas que estavam em situação isolada, e daí também as câmaras municipais reagirem e terem equipas a visitarem pessoas que vivem isoladas, levando-lhes água, levando as pessoas, portanto, a beber, levando-lhes, portanto, água, portanto, e motivando as pessoas, portanto, a beber, e isso está um pouco por todo o país assim, porque, de facto, metade da França, portanto, está num alerta vermelho. E nunca houve uma situação assim tão grande em que um território assim tão grande estivesse em situação de alerta vermelho. E o resto da França está num alerta laranja, portanto também não está muito melhor. Claro. E é esta dimensão que faz com que, de facto, a situação seja inédita. E ontem o governo francês reuniu-se até de emergência. Medidas concretas são essas? Há uma preocupação com os mais desprotegidos, como os idosos? A gestão política está a corresponder às expectativas perante uma situação que é tão estranha, tão nova? Sim, bem, isto implica domínios como a cultura. Existem festivais que portanto, estão a ser portanto, anulados, ou então levados a horários mais noturnos, onde não esteja assim tanto quente. Na economia, onde as empresas são motivadas portanto, a mandar os empregados em teletrabalho, ou os que não podem a começar muito mais cedo e a acabarem muito mais tarde, e já se fala em cerca de 200 mil milhões de percas, portanto, em empresas, no mundo empresarial, devido à falta da produtividade, absenteísmo, etc., e também a danos provocados. Os transportes, aqui há muitos atrasos atualmente em comboios, os carris deformam-se devido ao calor, e isso leva a que haja estas implicações. E também as escolas, é assim, durante muitos anos, o mês de junho não era assim tão quente, e agora, portanto, as escolas não estão adaptadas a este calor, os miúdos são mandados para casa, ou então juntam-nos, portanto, em sítios mais frescos, e decorrem atualmente as eleições os exames do BAC, é o 12º ano. Aqui tem uma importância muito grande estes exames, e estão a decorrer nestas situações. Então, são horários que são adaptados, etc. Portanto, isto leva a vários ministérios implicados aqui nesta reflexão. Pronto, uma coisa é resolver o assunto agora, a outra coisa é o resolver depois, e mudar as instalações escolares ficará num preço, num custo financeiro muito grande, mas é necessário fazê-lo, já que os meses de junho não eram muito quentes e agora estão a começar a ser cada vez mais quentes. São desafios para o futuro. Agora é lidar de facto com estas altas temperaturas durante tantos dias, será pelo menos assim até ao final desta semana. Carlos Pereira, muito obrigada pela descrição trazida aqui do que se vive em França. O Carlos Pereira é jornalista, é diretor do Luso-Jornal em França. Ora, outros exemplos do que está a acontecer no país: a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, por exemplo, encurtaram as horas das visitas, milhares de escolas fecharam, há o conselho para o teletrabalho. Por cá as temperaturas descem ligeiramente, a situação é incomparavelmente diferente. Vila Real, Bragança, Guarda estão sob aviso amarelo por causa do calor. Alguns distritos do Norte, Centro e Alentejo espera-se chuva e trovoada. No Porto, milhares de pessoas saíram à rua para a noite mais longa do ano. Os tradicionais festejos do São João na Invicta voltam
voltaram e o Presidente da República juntou-se à festa. A festa, como é habitual, com martelos, sardinhas assadas, fogo de artifício e desta vez também com a Seleção Nacional a ajudar à festa com a vitória de ontem. A chuva deu tréguas, o Presidente da República juntou-se aos festejos que foram acompanhados pelo Miguel Pinheiro Correia. Vozes afinadas, martelo na mão e sardinhas na brasa. Está tudo a postos para a noite mais longa do ano na cidade do Porto. Se o São João é motivo suficiente para cantar, hoje houve motivos redobrados para esvaziar os pulmões. Também nas ruas, o metro quadrado passou a ser, mais do que caro, raro. Entre tripeiros e forasteiros, há sempre espaço e comida para todos. Já tivemos a oportunidade, eu e o Sr. Presidente da Câmara, de comer uma bela sardinha, muito bem assada, e beber um vinho tinto verde. Prová-lo. Se o Presidente da República, no papel de convidado, não se queixou, o anfitrião olhou com orgulho para a cidade vestida de gala. Sinto um orgulho diferente, eu diria, para ser muito honesto e genuíno, porque poder sentir que estou a liderar uma cidade como esta é de facto um privilégio enorme, não é? A chuva não estragou os planos e a Seleção Nacional acrescentou o último ingrediente para a receita de sucesso dos festejos perfeitos. É a mistura perfeita, é assim, cheira a sardinha, Portugal ganhou 5-0, Cristiano marcou 2 golos e está toda a gente a dançar na rua, está toda a gente bem disposta, tudo a martelar na cabeça uns dos outros e está um espetáculo. Mas o espetáculo só ficou completo nos céus. Primeiro, e para quem sabe, com os balões. É preciso deixar bem aquecer, encher de ar quente e só depois soltar. Depois, o fogo de artifício. Foi curtinho, eu acho que já houve anos melhores. Acho que é giro dispersarem o fogo pelo Rio Douro até à Ponta Rábida e dispersar um bocadinho mais o fogo. O brilho do fogo deixou as ruas em êxtase, mas mesmo com o cansaço nas pernas, o São João não terminou. Entre bailaricos e concertos, a noite mais longa do ano tornou-se em manhã e agora, assim que as energias estiverem recuperadas, é tempo de começar a preparar a festa do próximo ano. Miguel Pinheiro Correia, que acompanhou os festejos do São João no Porto, festas que levaram às restrições de trânsito que se mantêm até daqui a pouco, até às 8 da manhã. São agora 7h12. Carla, antes do Gabinete de Guerra, que outras notícias estão em destaque? Está dominado o incêndio em Lolé. O fogo entrou em fase de resolução esta madrugada. Continuam no terreno mais de 300 operacionais, 120 viaturas. As chamas chegaram a fazer 3 feridos ligeiros, bombeiros. 2 deles tiveram de ser assistidos no hospital. As principais potências militares da Europa reúnem-se hoje na Alemanha para discutir a guerra na Ucrânia. Os preparativos da próxima Cimeira da NATO e a guerra no Médio Oriente também vão estar em cima da mesa. Em Espanha, o chefe de governo vai hoje ao Parlamento falar sobre a situação política do país, numa governação marcada por vários casos e suspeitas de corrupção que envolvem dirigentes socialistas e familiares do líder do Executivo. Pedro Sánchez vai dirigir-se aos deputados a pedido do próprio.